E aí, pessoal, beleza? Estamos de volta aí com a nossa série de matrizes. Essa é a questão 8 da lista. Caiu na UFAM, PSI de 2023. Nesse ano de 2023 caiu duas questões de matrizes. Ele fala assim, ó. Ele quer saber os valores de alfa. Alfa é um ângulo. Esse ângulo ele vai estar entre 0 e π, ou seja, entre 0 e 180 graus. De maneira que esse determinante aqui, ó, seja nulo, ou seja, igual a zero. Então, bora aplicar a regra de Sarri aí nesse determinante. Então, repete as duas primeiras colunas. A primeira coluna, cosseno alfa, zero, seno alfa. E a segunda coluna, seno alfa, 1, cosseno alfa. Beleza. Então, vamos lá. Diagonal principal, cosseno alfa vezes 1 vezes seno alfa. Isso aqui vai ser cosseno alfa vezes seno alfa. Cosseno alfa vezes seno alfa. Mais a segunda diagonal principal, seno alfa, seno alfa, seno alfa. Então, isso aqui vai dar seno cubo de alfa. A terceira diagonal principal, cosseno alfa vezes zero vezes cosseno alfa. Qualquer coisa multiplicada por zero é zero, então vai dar zero, não precisa colocar. Menos. Abre o colchetezinho aqui, bora para a diagonal secundária. Seno alfa vezes 1 vezes cosseno alfa. Então, só vou colocar na ordem aqui, tá? Cosseno alfa vezes seno alfa. A próxima diagonal secundária, cosseno alfa vezes seno alfa vezes cosseno alfa de novo. Então, isso aqui vai ser mais cosseno quadrado de alfa vezes seno de alfa. E a terceira e última diagonal secundária, seno alfa, zero vezes seno alfa. De novo, qualquer coisa multiplicada por zero é zero, vai dar zero, não precisa colocar ali. Fecha o colchete. Isso aqui vai dar zero. Isso tudo aqui, ó, vai ser igual a zero. Por que que é igual a zero? Porque ele disse que esse determinante é o quê? Nulo. Então, vai dar zero. Então, a gente tem o seguinte. A gente tem cosseno de alfa, seno alfa, mais seno cubo de alfa. Aí, esse menos vai passar distribuindo aqui, ó, o sinal dele. Então, vai ficar menos cosseno alfa, seno alfa, menos cosseno quadrado alfa, seno alfa, tudo isso aqui igual a zero. Ótimo, então eu já posso cancelar, ó, cosseno alfa, seno alfa com menos cosseno alfa, seno alfa. Já era, deu zero aí. Esse aqui é igual seno cubo alfa menos cosseno quadrado alfa, seno alfa. Tudo isso aqui é igual a zero. Beleza. Eu tenho seno de alfa nesse termo e seno de alfa nesse outro termo, então eu posso colocar ele em evidência. Então eu tenho o seguinte, que seno de alfa, aí eu vou abrir o colchete, abre o colchete aqui, vezes seno quadrado alfa menos cosseno quadrado alfa. Vamos fechar o colchete. Tudo isso aqui é igual a zero. Como é que eu sei que eu coloquei em evidência corretamente? Porque se eu fazer a distributiva aqui, ó, ele volta a ser o termo anterior. Então, tá certinho. Beleza? Aí eu tenho uma propriedade que fala o seguinte, ó. Eu tenho dois números, ó. Esse vezes esse. E o resultado é zero. Vou escrever aqui, ó. A vezes B é igual a zero. Dentro dos números reais. Então, isso implica que A é igual a zero ou B é igual a zero. Eu não posso multiplicar dois números reais que não são zero e o resultado é zero. Isso aqui é impossível. Isso aqui é uma contradição, não tem como. Então, se eu estou multiplicando um número vezes outro e o resultado é zero, então pelo menos um deles é zero. Ou os dois são zero, né? Então, tem o seguinte. 1 vezes zero é zero. Zero vezes um é zero. Um deles é zero. Ou os dois são zero. Zero vezes zero é zero. Beleza? Eu vou usar essa propriedade aqui, ó. Aqui nessa equação. Então, isso implica que seno de alfa é igual a zero, ou seno quadrado de alfa menos cosseno quadrado de alfa é igual a zero. Aí, olha só, esse cara aqui está negativo, passa para esse outro lado aqui, fica positivo. Então, tem o seguinte, que seno quadrado de alfa é igual a cosseno quadrado de alfa.
eu vou eliminar esse quadrado. Então, isso implica, isso aqui implica que seno de alfa é igual a cosseno de alfa, ou seno de alfa é igual a menos cosseno de alfa. Então, eu tenho duas respostas para essa equação. Seno de alfa é igual a cosseno de alfa, ou seno de alfa é igual a menos cosseno de alfa. Fora essa aqui, ó, que seno de alfa é igual a zero. Então, tudo isso daí resolve o meu problema. Ou seja, em outras palavras, eu preciso encontrar o alfa, esse alfa aqui que é o ângulo, que quando eu aplico no seno, o resultado é zero. Por outro lado, eu preciso encontrar um alfa que quando eu aplico o seno, vai ser igual ao cosseno. Eu aplico o mesmo alfa, o mesmo ângulo no seno e no cosseno, vai dar o mesmo resultado. Ou um ângulo que quando eu aplico o seno, vai dar menos cosseno, ou seja, um positivo e outro negativo. É o mesmo cara, só que um positivo e outro negativo. Beleza. Então, como é que eu faço para descobrir quem é esse alfa aí, quem é esse ângulo? Eu preciso ter uma ideia do que é o ciclo trigonométrico. Então, eu vou colocar aqui o ciclo trigonométrico bem aqui, ó. Eu já tinha feito ele, vou deixar ele aqui. Vou só movimentar ele para cá. Tá aqui, ó. Vamos abaixar um pouquinho aqui, bora fazer a análise disso daí. Então, olha só, primeiro que ele falou que o ângulo alfa ele está de 0 até π. Então, eu só preciso analisar o arco que vai de 0 até π. Tá? Ou seja, é só o primeiro quadrante e o segundo quadrante. O terceiro quadrante e o quarto quadrante não interessa para a gente. Então, vamos lá. Pega um pontinho aqui no ciclo trigonométrico. O ciclo trigonométrico é uma circunferência centrada na origem. Essa circunferência ela tem raio 1. O raio aqui é 1, ou seja, ele vai de menos 1 até 1 aqui, ó. Aqui também, ó, vai de menos 1 até 1 no eixo vertical, tanto no vertical como no horizontal. Esse eixo vertical aqui, ó, ele representa os valores de seno. Esse eixo horizontal aqui, ó, representa os valores de cosseno. Beleza? Então, vamos lá. Então, a gente vai começar a andar aqui no ciclo trigonométrico e verificar qual é o ângulo que vai satisfazer aqui essas equações. Primeiro, eu vou começar a andar aqui, ó, presta atenção, e verificar que quando o ângulo é zero, o seno é zero. Então, para essa equação, bem aqui, ó, para essa equação aqui, eu vou colocar aqui embaixo, para essa equação, o alfa é zero, ou o alfa é π, porque isso é bem fácil, é bem conhecido já, ó. Quando o ângulo é zero, o seno é zero, ou quando o ângulo é π, o seno também é zero, tá? Porque, olha só, ele começa aqui, ó, aí ele vai crescer, vai subindo, ó, ele começa no zero, à medida que eu vou andando no ciclo, o valor vai subindo. Então, quando ele está no zero, o seno é zero. Então, à medida que eu vou subindo aqui, ó, no primeiro quadrante, o ângulo vai subindo também, o valor do seno vai subindo também, ó. E à medida que eu vou andando no segundo quadrante, ó, aumentando o ângulo, ele vai descendo. Eu vou colocar aqui no GeoGebra, tu vai entender isso, mas lembra disso aqui, ó. Seno de zero é zero, seno de π é zero, tá? Isso aqui, tá aqui a primeira resposta. Então, alfa é igual a zero ou alfa é igual a π. Inclusive, se tu olhar nas alternativas, ó, olha para as alternativas aqui, ó. Ele coloca em todas elas, ó, 0 e π, 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 0 e π. Por quê? Porque seno de zero é zero e seno de π é zero. Então, tinha que estar em todas as alternativas aí, é bem tranquilo. O problema é fazer análise desse aqui, ó. Então, bora fazer análise. É aí que estava o desafio. Então, olha só. Eu preciso de um ângulo que, quando eu aplico no seno, vai ser igual ao cosseno. É o mesmo ângulo, vai dar o mesmo resultado. Então, bora subindo aqui, ó. A gente vai subindo aqui, ó. Ó, quando a gente chega em 45 graus, ó, ou seja, π sobre 4, o cosseno é raiz de 2 sobre 2, ó. Vou andando aqui, ó, o cosseno é raiz de 2 sobre 2. Mas quando eu vou olhar para o seno, também é raiz de 2 sobre 2, ó. Ou seja, quando o ângulo é π sobre 4, os dois vão dar o mesmo resultado. Raiz de 2 sobre 2. Então, tem a minha primeira resposta aqui, ó. Isso aqui implica que o alfa
é igual a π sobre 4. Quando o ângulo é π sobre 4, o seno e o cosseno vai estar ao mesmo resultado. Vamos de novo, vamos andar aqui, ó. A gente vai andando aqui até 45 graus, ó. Ó, quem é o cosseno? Raiz de 2 sobre 2. E quem é o seno? Raiz de 2 sobre 2 também. Beleza? Agora, bora analisar o outro. Eu preciso saber qual é o ângulo que quando eu aplico o seno vai dar um resultado e quando eu aplico o cosseno vai dar o mesmo resultado, só que negativo. Então, bora olhar aqui. De novo, bora olhar o arco. Então, a gente vai andando, vamos subindo aqui. Chegamos aqui, ó. 135 graus, ó. 3π sobre 4. Vamos lá, vamos analisar. Aqui, 135 graus. Quem é o seno? O seno, raiz de 2 sobre 2. E quem é o cosseno? Menos raiz de 2 sobre 2. Olha, o seno positivo e o cosseno negativo. Ó, o mesmo cara, só que um positivo e outro negativo. Ou seja, qual é o ângulo que faz isso? É esse aqui, ó, 135 graus. E em radiano, 3π sobre 4. Então tá aqui, ó, menos raiz de 2 sobre 2 é o cosseno e o seno, raiz de 2 sobre 2, ó, um positivo e outro negativo. Então pronto. Então significa que o alfa é 3π sobre 4. Ou seja, qual é a solução? A solução é 0, π sobre 4, 3π sobre 4 e π. Essa é a resposta, são esses os ângulos aí. Ou seja, é a letra E, também aqui ela, ó, é a letra E de elefante, tá? Não estava fácil fazer essa análise dessa questão aí. As continhas estavam tranquilo, né? Usar a regra de Sarri, tu chegava nesse resultado aí. Agora, fazer essa análise aqui talvez fosse um pouco complicado. O que tu poderia fazer também, quando tu chegasse bem aqui, ó. Chegasse bem aqui, cadê? Nesse carinha aqui, tu dividia tudo por cosseno quadrado de 2, ou cosseno quadrado de alfa. Aí ia dar uma tangente, tu ia trabalhar com tangente. Só que não tem como garantir que o cosseno fosse igual a diferente de zero, né? Então eu preferi fazer desse jeito aqui. Tá? Então olha só, bora dar uma olhada aqui no GeoGebra e vocês vão entender melhor isso daí. É assim. Tá aí o GeoGebra. Então olha só, do lado esquerdo aqui eu tenho um ciclo trigonométrico. Olha só, a medida, esse que está de vermelho é o arco dentro do meu ciclo. Então, à medida que eu vou aumentando o ângulo, ó, percebe que o valor do seno, que é esse que está de azul, ele vai subindo. Ó. Ele vai subindo. E à medida que eu vou para o segundo quadrante, ó, ele vai descendo. Tá? Do lado esquerdo está aqui o ciclo. Do lado direito eu coloquei os valores. Ó, ele vai aumentando aqui, ó, π sobre 4, π sobre 2, que é o tamanho do arco. Tá? E aqui no eixo vertical são os valores para o seno e cosseno. Então, beleza. Então, olha só, bora analisar primeiro aqui, aquele primeiro caso lá onde o seno de alfa é igual a 0. Ó, seno de 0 é 0, percebe? Ó, seno é esse eixo aqui, esse segmento azul. Ó. Seno do 0, ó, o alfa aqui, ó. O alfa, esse rosinha aqui, 0, deu 0, ó. A 0 aqui o seno. Aí, à medida que eu vou subindo, ele vai aumentando. Aí, à medida que eu vou andando no segundo quadrante, ele vai descendo de novo. E quando eu chego lá em 180 graus, ó, 180 graus, ele volta a ser 0. Então, ou seja, seno de 0 é 0 e seno de π é 0. É aquele primeiro resultado. Agora, bora para o segundo. Aqui, se tu olhar aqui na janela de visualização 2, nesse outro pedaço aqui, eu consigo colocar os valores de cosseno, que é esse que está de verde, ó. Esse aqui é a função cosseno. E esse outro aqui de azul é a função seno. Então, olha só. O que ele pedia lá? Ele queria saber qual é o valor do alfa, que quando eu aplico no seno e no cosseno, dá o mesmo resultado. Então, olha só, vou colocar retas auxiliares aqui para vocês verem os valores. Ó. Eu vou subindo aqui, ó, com o meu arco. Percebe que ele vai se juntar bem ali, ó, eles vão se interceptar bem ali naquele ponto, ó, nesse pontinho bem aqui, quando o ângulo é π sobre 4, ou seja, 45 graus. Olha aqui, ó, quase 45 graus. Ó. Aqui, eu passei só um pouquinho, deixa eu voltar. Aqui. Qual é o resultado para os dois? Raiz de 2 sobre 2. Ou seja, qual é o ângulo que quando eu aplico seno e cosseno dá o mesmo resultado, que é a raiz de 2 sobre 2, é esse, ó. Π sobre 4, 45 graus. Aí, se eu continuar andando, ó, até o segundo quadrante e chegar aqui em 135 graus, bem aqui, ó, 3π sobre 4, ó. O meu seno, ele vai dar raiz de 2 sobre 2. E o cosseno, se tu olhar aqui, ó, menos raiz de 2 sobre 2. Ou seja,
um positivo e outro negativo. O mesmo resultado, só que um positivo e outro negativo, que era exatamente aquilo que a questão pedia. Beleza? Fica mais fácil de analisar aqui usando o GeoGebra, né? Fica mais lúdico. Qualquer dúvida, tu comenta aí, beleza?